Bom dia, meu nome é Humberto Aquino, sou montador de imóveis desde os meus 8 anos, nasci em 73 na cidade de Serra Talhada, estado do Pernambuco. E eu queria falar para você hoje, fazer esse vídeo e falar para você o que é a vida de montador. A vida de montador de imóveis é uma vida um pouco meio que complicada. Por que meio que complicada? Quando você começa a trabalhar como montador de imóveis, geralmente você descobre que você é um montador de imóveis trabalhando de ajudante, mas um outro montador. Então é assim, foi assim que aconteceu comigo. Um certo dia me chamaram para ir numa marcenaria e eu fui e comecei a trabalhar na marcenaria. E depois da marcenaria eu vi o pessoal montando móveis e aquilo me maravilhou. Eu trabalhava na área da pintura, pintando cama, passando as laterais e os pés da cama na plana e também no torno, fazendo os pés no acabamento. E os anos passaram. Eu fiz curso de barbeiro em Caruaru, no Pernambuco. Trabalhava de barbeiro e trabalhava como ajudante de marceneiro. Em 95 eu vim aqui para São Paulo. Quando chegou aqui em São Paulo, eu vim aqui para São Paulo para comprar 2 cadeiras de cabeleireiro e depois voltar para o Pernambuco. Isso vai fazer mais de 20 anos, nunca mais voltei. Aqui constituí minha família. Aqui em São Paulo me tornei um montador de imóveis profissional. E o que eu quero falar para você é que eu tenho orgulho de ser montador de imóveis. O montador passa muita prova. Teve dias que eu fui fazer montagem na casa do cliente, não tinha R$1 no bolso. Chegou dias que eu tive que pedir carona em ônibus para montar móvel, porque eu só receberia o dinheiro quando eu chegasse na casa do cliente. São alguns obstáculos que o montador de imóveis enfrenta. Na época que eu comecei a montar móveis, eu queria curso de montagem. Não tinha como fazer curso de montagem, só se conseguia um curso de montagem através de uma loja credenciada. E muitas vezes a loja credenciada já tinha seus definidos montadores e eu não conseguia entrar lá porque eu não tinha muita experiência. O que eu fiz? Comecei a buscar conhecimento através de revista. Foi aí onde eu conheci a revista Móvel e Lojista. Eu sempre falo a revista Móvel e Lojista porque na minha vida como profissional, me trouxe grande estrutura e me traz até hoje. A partir do momento que eu conheci a revista Móvel e Lojista, o leque moveleiro se abriu para mim. Todo mês eu recebendo minha revista e anualmente eu recebendo o anuário, que vem com a relação de todos os lojistas e fabricantes do Brasil. Eu comecei a mandar cartinha para os fabricantes, comecei a fazer cartão, distribuir nas ruas, e assim começou minha vida de montador de imóveis. Certo? Trabalhei na Casas Bahia. Quero deixar aqui uma saudação para o saudoso Samuel Klein. Eu lembro que uma vez, numa reunião lá em Jundiaí, eu conheci o seu Samuel. Todos os montadores foram falar com ele. E assim, aprendi muito dentro da Casas Bahia. Aprendi dentro da Casas Bahia como ter uma postura profissional, como ser um profissional. Todos os que trabalharam na Casas Bahia, que falar que não aprendeu nada lá, pode ter certeza que todos aprenderam, certo? As maiores lojas que eu já trabalhei e os maiores salários que eu já ganhei como montador de imóveis foram na Casas Bahia e o saudoso Sidney da Sidlá Móveis também. Uma das melhores lojas que eu já trabalhei também em São Paulo foi a Sidlá Móveis. Eu não estou falando isso porque seu Samuel já morreu, o Sidney também já morreu. Não estou falando isso não, eu estou falando porque foram as únicas lojas aqui em São Paulo que deram toda a estrutura que os montadores de imóveis precisavam, certo? Um ticket vale-refeição muito bom, cesta básica para os montadores, certo? E a oportunidade do montador aprender. Na época que eu entrei na Sidlá, as entrevistas eram feitas lá na Oratória. E na época que eu fiz entrevista com o Sidney, ele olhava no olho do montador e falava por que queria que você fosse trabalhar na empresa dele, certo? Então é assim, hoje graças a Deus eu tenho escritório de montagem. Hoje graças a Deus eu saio na rua para trabalhar com as melhores ferramentas, com nível a laser, detector de obstáculo, certo? Eu tenho o meu carrinho, ele é velhinho, mas dá para ir trabalhar. E aos poucos a gente está crescendo. Então eu quero falar para você, montador, que os tempos mudaram, mas a vida de montador é uma vida boa. Para ser montador tem que amar a profissão e gostar do que faz. Para ser montador você tem que montar sábado, domingo, feriado, de dia, de noite. Eu trabalho assim.
Não é porque eu trabalho dessa forma que você tem que trabalhar, certo? O meu irmão é montador de imóveis, o meu cunhado é montador de imóveis, o meu padrasto é montador de imóveis, eu que ensinei a todos a trabalhar. E no decorrer desses anos aqui em São Paulo, eu ensinei a centenas de montadores a trabalhar. Ensinei a vários montadores como entrar na internet para divulgar seu site, para fazer seu site. E eu não me arrependo de nada disso. Graças a Deus eu tenho ajudado. Eu tenho testemunhos para dar de montadores. Eu conheço um montador que ele começou a montar móveis e ele não sabia. Certo? Mas a persistência dele foi tão grande que hoje ele é um profissional. Muitas vezes ele desceu e subiu a Brigadeiro Luiz Antônio e muitas vezes ele trabalhava só próximo dos metrôs ali na Paulista porque não tinha carro. Hoje Deus abençoou, ele tem um carro, tem um escritório de montagem. Eu fico contente com isso, com tudo isso que Deus faz, mas porque as pessoas têm força de vontade e correm atrás. Conheço montadores que trabalhou comigo 1 mês, 2 meses, já tinha o dom da montagem. E detalhe, ele não queria ser montador porque o pai dele foi montador há muitos anos e estava em depressão. Certo? Estava em depressão porque não confiava muito na montagem de imóveis e desacreditou. Então eu falo para você, não desacredite. Valoriza a tua profissão. A vida de um montador é uma vida dura, mas é uma vida abençoada. Quem é montador de imóveis de verdade e tem na montagem o sangue, luta, batalha. Hoje aqui em São Paulo, eu sou montador de imóveis profissional. A minha profissão é montador de imóveis. Trabalhei 9 anos como taxista, vendo ferramenta para todos os montadores de imóveis que eu conheço, nas lojas de imóveis. Qualquer ferramenta que um montador precisar, eu sei as medidas das ferramentas e revendo a ferramenta, certo? Hoje eu trabalho fazendo tudo na casa do cliente. Hoje também eu sou um marido de aluguel dentro da casa do cliente. Eu coloco cortina, eu troco torneira, eu troco tomada, eu troco chuveiro. Resumindo, eu sou um montador de imóveis poliglota na profissão. Então, meu irmão, você pode estar em qualquer lugar no país. Saiba que dentro de você existe um empreendedor. Mas uma coisa eu te falo, não queira ser montador só pelo dinheiro, porque se você for, meu amigo, você nunca vai se dar bem. Se você for montador porque você ama a profissão, porque você tem um desejo no seu coração de exercer a função de montador, não tenha medo. É difícil, Passamos muitas lutas, muitas dificuldades, mas uma coisa eu te falo, o maior prazer que um montador de imóveis de verdade tem é você passar tanta dificuldade para montar um móvel na casa do cliente. E quando você terminar, o cliente olhar para você e falar, que lindo que ficou meu móvel. Isso é muito gratificante, meu irmão. Muito gratificante. Então a vida de montador é essa. Muitos montadores hoje, eu conheço um montador de imóveis bom em Salvador, o Hudson da HS Montagem. Conheço um montador de imóveis bom no Acre, o Augusto Liberal. Conheço um montador de imóveis bom no Rio de Janeiro, o Robson, o André, o Neném do Rio de Janeiro. Conheço em Niterói também um montador muito bom que há mais ou menos uns 8 anos atrás me ajudou muito lá no Rio de Janeiro a montar móveis. Eu já cheguei no Rio de Janeiro a montar de 70 a 80 guarda-roupa em um mês, eu sozinho com 2 equipes. A gente tinha que entregar o produto montado. Os móveis eram vendidos nas feiras, no Rio Centro e no Norte Shopping, no Rio de Janeiro. Então eu já fui para Curitiba, eu monto móveis para as maiores lojas de venda online, eu monto móveis, todas essas lojas que tem em São Paulo eu já montei móveis, Dominó Móveis, Tauro, Sun House, Fenícia, Pink Floyd, Sandel Móvel do Ali. Quero parabenizar também em todos esses anos, o Ali Jarouche da Sandel Móveis lá em São Bernardo, que era a antiga Tata Imóveis. Eu trabalhei com lojistas que são lojistas muito bons, são lojistas que valorizam o cliente, são lojistas que valorizam a entrega do produto, a qualificação na montagem. E o Ali da Sandel Móveis é um desses lojistas que eu posso testemunhar, como ex-funcionário dele, como ex-parceiro, que ele entrega a mercadoria no prazo correto, ele valoriza o seu cliente e ele tem uma estrutura que começou do nada. Então é assim, meu irmão, tem muitos lojistas assim. O Júnior da Conarte Imóveis também. Por muitas vezes eu vi o Júnior correr, mas o Celso daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro para atender os clientes. Isso é fazer o que você gosta com amor, atender o teu cliente direito.
E isso eu vi em muitos lojistas que eu trabalhei no decorrer do tempo. Também vi lojista que por um motivo ou outro não tinha tanta estrutura, certo? Mas fazia o que tinha que ser feito. Então é assim, meu irmão, eu deixo aqui um abraço, meu nome é Humberto Aquino, do site www.montadorprofissional.com.br da cidade de São Paulo e www.disquetudospbrasil.com de São Paulo e .com.br. Então é assim, essa é a vida de um montador, um dia após o outro. Tem dia que o montador ganha R$50, tem dia que o montador ganha R$1.000, e assim vai. Então é assim, eu dou um conselho para todos os montadores do Brasil: quando fecharem um contrato, procurem um advogado para que você nunca seja enganado. Eu, Humberto Aquino, já tomei um prejuízo muito grande. E desse prejuízo que eu tomei, em vez de eu ganhar, eu perdi praticamente tudo que eu tinha. Então é assim, meu irmão, procure saber tudo o que tem que ser feito. Procura um advogado. Não vai fazendo de qualquer jeito. Procura um advogado e não vai fazendo de qualquer jeito. Para quê? Para que você tenha e possa dar uma estrutura boa e segura para o teu cliente e para você próprio. Deus abençoe os montadores de imóveis no Brasil. E essa é a minha vida de montador. Muito obrigado, Humberto Aquino.